Olá pessoal, olá Andréia. Olá Eleilton, olá galera, estamos iniciando o programa Viva o Reino, um programa criado pela FUMAP para discutirmos assuntos do nosso mundo pós-moderno e os desafios que ele apresenta para a nossa juventude, especialmente para os cidadãos do Reino de Deus. Em cada programa teremos convidados para discutir os temas propostos, gente da área, gente com o Evangelho na cabeça, porque sempre seremos desafiados à luz do Evangelho. O programa é semanal e todo mês teremos uma temática diferente. Está no ar o programa Viva o Reino. Temos visto atualmente vários artistas se declararem cristãos. O último deles foi o ator global Caio Castro, no programa De Frente com Gabi. Ele afirmou ser evangélico desde os 13 anos de idade, afirmou ser cristão desde essa época. Mas o que significa ser cristão? De onde vem essa palavra? O livro de Atos conta pra gente que depois do martírio de Estevão, a igreja foi perseguida e alguns discípulos de Jesus chegaram à cidade de Antioquia. Lá começaram a pregar o evangelho, uma igreja começa a existir naquela cidade e conta o capítulo 11 de Atos que ali eles foram chamados cristãos pela primeira vez, e aí surge o termo cristão. O que esse termo significa? Por que nós somos cristãos? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, o primeiro da série, dando um F5 na vida cristã. E para nos ajudar nas discussões desse nosso primeiro programa, nós temos a alegria de receber com a gente o pastor Silvio Gonçalves, que é teólogo, diretor financeiro da Convenção Paranaense e pastor da IAP em Kakogawa, em Maringá. Temos também a alegria de receber com a gente o missionário Andrei, que também é teólogo, colaborador do Departamento de Educação Cristã, serve a Cristo na IAP em Santana e é blogueiro. Sejam muito bem-vindos ao programa Viva o Reino. Obrigado, pastor Eleilton, graça e paz de Jesus, André, pessoal de casa. É um privilégio estar aqui com vocês, participar desse programa tão joia, tão bom, e para a gente discutir uma temática tão importante, né, que é vida cristã, falar um pouco mais de espiritualidade, e a gente espera poder crescer muito em Cristo, na graça, nesse período que a gente vai estar junto aqui. Paz de Jesus a todos. Para a gente é um enorme prazer estar aqui com vocês, né, para discutir esse assunto e para ajudar o pessoal de casa a pensar biblicamente, a refletir sobre essas questões tão importantes para nós. Vamos começar então o nosso bate-papo de hoje. E falar em ser cristão, parece que ultimamente ser cristão está na moda, né? E aí a gente quer perguntar para vocês o que é de fato ser cristão. Ser cristão é identificar-se com Cristo. Ser cristão é ser como Jesus. Trata-se muito mais do que um rótulo, do que uma estampa na camiseta, né? Do que uma moda de Jesus. Trata-se mesmo de ter a vida de Jesus em nós, de andar como Ele andou, de comportar-se como Ele se comportou, de revelar Cristo para o mundo, revelar Cristo para as pessoas. E isso é, de fato, ser cristão. Bom, ser cristão é ser uma cópia de Jesus nesse mundo. Quando a gente segue a palavra, quando a gente se submete à Bíblia Sagrada e imita então Jesus nos comportamentos, a gente está vivendo essa palavra, né? Ou encarnando essa palavra que é ser cristão de fato. Então vocês estão dizendo que ser cristão não significa seguir uma enorme lista de regras do que se pode e do que se não pode fazer? Não é assim que se define vida cristã? É muito mais do que isso, né? Ser cristão. Aliás, na cultura brasileira tem-se a ideia de que o cristão é aquele que deixa de fazer certas coisas, né, e começa a seguir uma certa lista de regras, de mandamentos, e a gente sabe de verdade que a vida cristã tem as suas exigências, tem um código do qual Deus espera que a gente cumpra, mas viver com Cristo é muito mais do que deixar de fazer coisas ou começar a fazer outras coisas. Viver com Jesus, ser cristão, é ser uma pessoa nova, né? É ser uma pessoa diferente. E é isso que vai provocar em nós uma nova postura de vida, é isso que vai me levar a fazer certas coisas, a olhar para a palavra de Deus com outros olhos, a me relacionar com as pessoas de uma outra maneira, e aí eu vou deixar de usar certas coisas, ou vou deixar de provar certas coisas, isso ou aquilo, não porque
alguém está me impondo, não porque aquela religião me impõe, mas porque a vida de Cristo está se expressando em mim. Então isso vai ser um processo natural, né? Essa transformação que Jesus proporciona na vida da gente. Quando a gente fala que ser cristão é muito mais do que seguir uma lista de sim ou não, de maneira alguma a gente quer ser contrário ou está sendo contrário aos mandamentos. Até porque a Bíblia diz que quando o nosso coração ele é trocado, né, os profetas falam isso, e a gente vai entender no Evangelho de João, lá no capítulo 3, que é o novo nascimento. A Bíblia também fala que o Espírito, ele escreve no nosso coração e na nossa mente a lei do Senhor, ou seja, a lei é algo natural para o cristão. Então, a gente não pode confundir os mandamentos com algo pesado. Na verdade, viver e praticar a lei de Deus é muito mais do que simplesmente estar sendo contrário aos nãos do Senhor. Mas, na verdade, o cristão, ele naturalmente vai se deixar levar pela lei de Deus e seguir esse caminho, porque a proposta da lei de Deus é justamente imitar o comportamento de nosso Senhor, né? Muito bom. A gente já falou um pouquinho sobre santidade na vida cristã. E parece que em nossos dias, né, entre os cristãos, ser santo, ou santidade, virou sinônimo de pureza sexual. E, na verdade, vai muito além disso, né? Santidade não se restringe somente a isso. E para ser santo na vida cristã, aí vem a nossa pergunta, né? Para ser santo na vida cristã, a gente precisa se preocupar com o quê, afinal de contas? Pedro escreveu numa de suas cartas que nós devemos procurar ser santos em todo o nosso procedimento, em toda a nossa maneira de viver. Então, santidade, sim, é mais do que pureza sexual. Aliás, a pureza sexual espera-se não apenas de solteiros, mas de casados também. Mesmo no casamento, espera-se um tipo de pureza sexual, porque existem comportamentos, mesmo dentro de um casamento, que não vai expressar a pureza, a santidade que Jesus espera de nós. Então, nós precisamos olhar todo o nosso procedimento, toda a nossa vida, o nosso trabalho, o relacionamento com os amigos, a maneira como a gente lida com a cultura, de uma maneira santa, de uma maneira em que a gente possa revelar Jesus e possamos também cumprir o que a Bíblia diz, de modo que a glória de Deus seja revelada no nosso comportamento. Que as pessoas nos identifiquem como cristãos muito mais do que pela nossa aparência externa, mas por causa de nosso comportamento. E isso, então, lá no trabalho, nos horários que eu posso cumprir ou não no meu trabalho, na maneira como eu relaciono com os colegas de trabalho, na escola, a santidade ela tem que aparecer e, naturalmente, ela aparece em todas as áreas da vida. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que nós devemos entregar corpo, alma e espírito, ou seja, todo o nosso ser, para viver de fato uma vida integral, né? Então, a santidade, além da pureza sexual, é também exigido santidade dos nossos pensamentos, santidade nas nossas ações, que devem ser diferentes da ação daquelas pessoas que não são chamadas de cristãos, né? E a vida cristã? Quem é o nosso grande alvo? Com quem nós queremos nos parecer na vida cristã? Eu queria que nessa resposta, se fosse possível, vocês apresentassem para a galera que está nos ouvindo um texto bíblico que respondesse essa pergunta. E também de onde vem a capacitação para vivenciar a vida cristã. Bom, Romanos 8:29 fala que, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o padrão da vida cristã é nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, quando nós nos convertemos por influência da palavra e do Espírito, nós somos filhos de Deus, né? E Jesus é o nosso irmão mais velho. Então, ele é aquele que a gente deve seguir. E quem nos dá essa energia para segui-lo, quem coloca no coração o desejo de viver uma vida como a de Cristo Jesus, é o Espírito Santo. Paulo diz lá em 2 Coríntios que nós vamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito.
Então a função do Espírito Santo e o maior desejo dele é que a gente se torne a cara de Jesus nas nossas ações, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de agir com o próximo, seja cristão ou não. Então o padrão da vida cristã é Cristo e quem proporciona essa transformação é o Espírito Santo. Para finalizar, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa de hoje e tem assim uma pergunta bem interessante, né? Que eu até fiquei pensando, mas eu sofro, né? Cristão sofre? Cristão sofre, né? Assim, porque se não puder sofrer, então eu tô, né? Não sei, porque eu sofro de vez em quando, né? E eu tenho Você tá colocando até em dúvida a sua vida cristã, se eu ia achar sofrer, estranho, né? Se eu não sofrer, então, que meu Deus, o que eu tô fazendo, né? E a outra coisa, é porque assim, seguir a Jesus quer dizer que a gente tem um passaporte, então, para uma vida que não tem problema aqui, nessa terra, né? E tem uma expressão de Jesus que diz assim, vida em plenitude. É possível ter essa vida em plenitude? Cristão, 3 em 1, né? Você viu, né? 3 perguntas em 1. cristão sofre sim. Aliás, Jesus sofreu, não é? O profeta Isaías, no capítulo 53, relata o sofrimento que o Senhor passou ali no Calvário, na entrega dele por nós. E Jesus mesmo disse também, João registrou no capítulo 16 do seu Evangelho, que no mundo nós haveríamos de passar por aflições. Então as aflições, elas fazem parte também da vida cristã. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses e diz que todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, a partir do momento que queremos viver uma vida digna diante do Senhor, comprometida com o Evangelho, com os valores do reino, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos entrar em choque com o mundo e com os valores desse tempo presente, à medida que a gente vai revelando os valores do reino de Deus. No entanto, Jesus diz para a gente ter bom ânimo, para a gente se animar e não ficar abatido, porque apesar do sofrimento, Jesus diz, eu venci o mundo, né? Então, Jesus venceu o mundo e nós vencemos também para a glória de Deus. O grande autor devocional Max Lucado diz que estar com Cristo, né, num contexto da tempestade lá do barco, em uma das tempestades, ele fala que estar com Cristo quer dizer se molhar com Cristo, né? Então, nós sabemos que o cristão vai sim passar por aflições, e essa questão da vida plena, o significado não é uma vida de uma paz externa, embora nós devemos buscar a paz com todos, como diz a palavra de Deus. Mas essa vida em plenitude, ela quer dizer que você enxerga além do sofrimento. Você não se limita às coisas que nós vemos, como o apóstolo Paulo fala. Ele diz que a nossa fé, ela não deve estar nas coisas que nós vemos, mas sim nas invisíveis, né? Então o cristão, ele compreende o sofrimento em outra perspectiva, quando ele vive de fato essa vida plena, a vida cheia de Deus. A vida plena é uma vida que você tem Deus como o seu alvo principal, em que as suas metas sejam de trabalho, de amizade, relacionamento, a sua vida social, ela é guiada pelos princípios da palavra de Deus, e essa vida plena, com certeza, ela é dirigida pelo amor de Deus. Tem um grande escritor cristão que ele fala que essa vida de plenitude, de paz, de alegria, é a certeza de que Deus ama você, apesar de qualquer circunstância difícil, né? Então, quando nós conseguimos enxergar as coisas além do que nós vemos, quando a gente de fato tem Cristo como nosso Salvador, a gente vive plenamente, sabendo de que, apesar dos sofrimentos, a gente, em Cristo, a gente tem uma esperança muito maior, a gente tem sonhos muito maiores que se concretizarão na volta de nosso Senhor a essa terra, né? É isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final desse nosso primeiro programa do mês de dezembro, com o título Dando F5 na Vida Cristã. Hoje nós abordamos vários assuntos relacionados à vida cristã, assuntos bem gerais, e nós esperamos em Deus que você tenha sido edificado por cada comentário que foi feito aqui durante esse programa. Terminamos lembrando aquela palavra do Senhor Jesus, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que nós tivéssemos vida plena. O ladrão naquele texto não é o diabo, o ladrão naquele texto é a religiosidade, e a religiosidade mata as pessoas, mas a vida que Jesus veio para dar para cada um de nós é uma vida plena de significado, a vida pretendida por Deus lá no Éden, e nós vamos continuar falando sobre essa vida
nos programas de todo esse mês. Que Deus te abençoe. Até mais, até a próxima sexta. Isso aí. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Queremos agradecer aos nossos convidados, pastor Silvio e missionário Andrei, que Deus abençoe a vida de vocês. E é isso aí, galera. Na semana que vem tem mais no fumap.com.br às 20 horas. Esperamos você. Até lá!